Pois bem, tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que é melhor andar em dois do que apenas um. E quando um cair, o outro levanta. Gente, isso serve para tudo. Acho que serve para a vida a dois, serve para amizade, serve para relacionamentos dentro do trabalho, né? Relações de trabalho, serve de tudo. Eu acho muito importante quando a gente tem alguém do lado da gente em que a gente possa confiar, ao menos que seja em um período curto da vida da gente, porque muitas dessas pessoas não necessariamente ficam. Deus coloca ali para te ajudar em uma determinada situação e talvez até afasta da sua vida. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês como que eu tive os meus hábitos de consumo mudado através do meu namorado na ocasião. Eu tinha 20 anos e ele tinha 21 anos. E ele me fez uma proposta e me ajudou muito durante um período da minha vida. Ajuda mais agora do que exatamente naquele momento, porque infelizmente tinha outras coisas que me influenciavam mais, mas que hoje me ajudam muito quando eu penso em fazer qualquer planejamento. Então, se esse assunto te interessa... e uma outra coisa também. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como que você diferencia as pessoas que já passaram pela sua vida uma das outras. Eu tive um relacionamento tóxico desse meu relacionamento que me gerou frutos muito, muito bons. E eu vou dizer aqui para vocês como que vocês podem analisar se você está num relacionamento tóxico ou saudável e como que isso pode interferir em tudo, no seu psicológico, nos seus hábitos sociais, na sua conta financeira, no seu planejamento financeiro e assim, em praticamente tudo que está à sua volta. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like na confiança aqui e bora para a história. Bem, vou tentar resumir a outra parte da minha história muito rápida, porque eu não gosto nem de ficar me lembrando muito disso. Aos meus 15 anos, eu comecei um relacionamento. E como eu disse para vocês, aos meus 17, eu já tinha uma vida adulta, literalmente. Eu já era responsável por uma casa, eu já era responsável pelas despesas dessa casa. Eu namorei esse rapaz dos meus 15 aos 19 anos. Só que foi um relacionamento completamente tóxico, porque era uma pessoa extremamente ciumenta, porque aprontava muito fora e tinha medo, né, de eu pagar com a mesma moeda. Era uma pessoa extremamente ciumenta, era uma pessoa que me manipulava o tempo inteiro e era uma pessoa que me levava a gastar muito para poder agradar os hábitos de consumo dele e aos status que ele queria, o status que ele queria mostrar para as pessoas que estavam à volta dele. Então foi uma pessoa que me sugou muito psicologicamente e também financeiramente falando. E aí, aos meus 19 anos, eu me liberto desse relacionamento. Foram 4 anos de muito sofrimento, de muita dedicação, muito esforço a dar certo aquilo que todo mundo via que não ia dar. Somente eu é que não enxergava. Então, demorou 4 anos da minha vida para isso. Eu não vou dizer que eu perdi 4 anos, porque esses 4 anos ele serviu para que eu entendesse tudo aquilo que eu não queria. Eu era muito jovem, então assim, se eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida, com esse relacionamento eu tive certeza do que eu não queria. Assim, me deu todos os direcionamentos do que não era legal para minha vida. Uma pessoa possessiva, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que por muitas vezes me roubou para poder alimentar vícios que tinha na época, e uma pessoa que me fazia eu me sentir doída, sabe? Eu sempre achava que eu tinha que agradecer a Deus por estar do lado dela. Meu Deus. Enfim, mas com 19 anos eu me libertei desse relacionamento. Depois de várias tentativas frustradas, eu consegui pôr um fim nisso. Eu passo 2 anos sabáticos em que eu decidi que eu não ia me relacionar com ninguém. Só que esses 2 anos sabáticos, gente, eles assim também não foram muito legais para minha vida. Porque eu fui à forra, literalmente. Eu tinha uma vida social de quinta a domingo. E isso tudo para bancar uma vida social com 4 dias é complicado, né? Então eu gastava muito. Na ocasião eu já tinha um salário bom para uma pessoa jovem que não tinha muitas responsabilidades, então me permitia continuar comprando muito, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, me ajudava a permanecer com todos aqueles créditos que eu tinha na praça, e eu não queria me relacionar com ninguém e eu queria aproveitar a vida. E assim eu fiz. Com 21 anos, eu conheço uma pessoa. E essa pessoa, eu vou dar também um pequeno testemunho aqui, essa pessoa ela foi fruto de uma oração que eu fiz no meio-fio.
2, 3 horas da madrugada, com assim a cara cheia de vinho canção. Você conhece, se você chegou a conhecer vinho canção, aqueles de sabores, coloca aqui nos comentários pra mim. Eu me lembro que eu tinha bebido meia garrafa de vinho canção de pêssego. Me lembro como se fosse hoje. Sentada no meu fio, eu fiz uma oração para Deus. E eu falei para Deus que se ele tivesse que me trazer uma outra pessoa para minha vida, o estilo da primeira, que ele não trouxesse, que ele fizesse eu permanecer sozinha até que ele tivesse alguém diferente para mim. E aí, gente, pouco tempo depois, me aparece uma pessoa, um rapaz humilde, simples, meu círculo social ali do meu bairro, e esse rapaz começa a se interessar por mim. E eu conheci ele através de um amigo. Só que assim, na ocasião, falo, não, nada a ver, né? Coitado, ele recebeu vários nãos até eu decidi dar uma chance para ele. Mas enfim, essa pessoa é hoje o meu atual marido. Nós temos 23 anos de casado e 25 anos de convivência. E aí me aparece ele. E aí a gente começa, depois de muita insistência dele, a gente começa a namorar. E aí ele, 6, 7 meses depois que a gente iniciou o namoro, ele me veio com uma proposta que era só dele. Ele me disse que ele queria tirar carteira porque ele precisava melhorar o salário dele dentro da empresa em que ele trabalhava. Só aí eu já vi uma diferença. Uma pessoa queria crescer, queria melhorar. Enquanto o outro, eu não quero nem aqui fazer comparações. E aí ele me veio com essa proposta que ele precisava tirar uma carteira para poder crescer dentro da empresa e que, por isso, a nossa vida social ia ter que diminuir um pouco, porque a gente gastava muito para que ele conseguisse tirar essa carteira. E nessa época eu já estava apaixonada, nossa, meu Deus, eu já estava assim, muito apaixonada por ele e eu faria qualquer coisa por ele. Então ficar em casa desde que fosse com ele, ótimo, maravilhoso, não tinha problema nenhum. Falei, não, beleza, vai lá, né, vamos batalhar para você tirar a carteira. E assim ele fez. Uns 8 meses depois ele tirou a carteira e aí o sonho que era só para a empresa agora virou outra coisa. Agora ele queria comprar um carro. E aí, para ele comprar um carro, a gente ia continuar tendo que regrar a nossa vida social. Ele conseguia juntar dinheiro, tendo em vista que na época ele ganhava um salário pouco, então é pouco, né? Ainda que nós não tínhamos uma despesa, né, de uma vida adulta e tudo mais, era pouco para ele, porque ajudava dentro de casa, tinha as minhas obrigações aqui dentro da minha casa comigo, então era um salário que era pouco para a gente fazer qualquer coisa além das balatas, além das diversões que a gente estava acostumado. E na ocasião também, eu já tinha começado a viajar, gente, eu viajei muito, eu e ele, nós viajamos muito. Não para lugares muito distintos, mas assim, praia a gente ia 2 vezes ao ano, todo ano. Todos esses gastos teriam que diminuir para que ele conseguisse comprar o carro. Só que nessa ocasião, quando ele tocou sobre esse assunto de carro, eu pensei, não, peraí, então se ele comprasse um carro ia ser legal mesmo, né? Primeiro que ia ser legal pro status da Lucinéia, porque a Lucinéia ia deixar de ter um namorado simplório e ia ter um namorado com carro. Pessoas da minha idade sabem que é assim, ter um carro nos anos 2000 é um status, e em especial para as meninas. Se elas tinham um namorado que tinha um carro, cara, era outro patamar, entende? E assim era para mim também. Então quando ele me veio com esse sonho de ter um carro, eu falei, olha, bacana. Falei com ele, vou te ajudar a comprar esse carro. E aí nós diminuímos ainda mais a nossa vida social. E nós nos propusemos agora a sair só ao sábado e de 15 em 15 dias. Então, uma quinzena eu ia pagar e a outra quinzena ele ia pagar. E aí a gente ia começar a juntar o dinheiro juntos, porque eu me propus a emprestar para ele um valor. Nós fizemos dessa forma, gente, e deu muito certo. Comecei a ter estratégias para manter o mesmo nível, né, nosso namoro, mas gastando menos agora. Então, no final de semana que a gente tinha que ficar dentro de casa, eu inventava filme, eu pedi para ele trazer o videogame dele aqui para minha casa para que eu pudesse ficar vendo ele jogar, porque era algo que ele gostava muito. Eu inventava 1001 coisas, fazia comida em casa, enfim. Eu queria ser a mulher de Provérbios 31 para esse homem. E deu certo, graças a Deus. Então, eu criei estratégias para poder ajudar ele também naquilo. E passado mais ou menos uns 9 meses, desde quando a gente começou, apareceu uma oportunidade da gente comprar um carro. Nessa ocasião, eu trabalhava numa empresa que tinha um convênio com o banco HSBC, acho que a HSBC agora é Santander, né? Mas na época era HSBC, se você já foi cliente do HSBC, me conta aqui que eu vou saber que a gente estava no mesmo patamar. E esse banco, ele dava uma oportunidade de comprar carro até 10 anos de fabricação com juros bem mais baixos. Na época, acho que não chegava nem a 1%. Então a gente juntou pelo menos uns
R$ 4.500, deu de entrada nesse carro, o carro custou R$ 6.300, os outros R$ 1.800 a gente financiou pelo banco e deu muito certo. O carro foi financiado no meu nome. Aí pensa, a pessoa que você só namora, tá com você mais ou menos há um ano e meio, você vai colocar um bem que você quer muito no nome dela. E foi isso que aconteceu, ele colocou o carro, ele teve que deixar o carro no meu nome para que o banco financiasse. E eu tive que acreditar que ele ia pagar aquele financiamento, porque também era o meu nome que estava em jogo. Então teve que haver uma confiança de ambas as partes. E assim a gente fez, a gente conseguiu comprar esse carro. Com um ano a gente conseguiu pagar esses R$ 1.800. Né? Conseguiu pagar esse financiamento também, não tive problema algum. Nós pagamos com uma tranquilidade muito grande, porque a gente conseguiu manter os mesmos hábitos que a gente tinha. E eu me lembro que foi um carro, gente, que a Fiat parou de fabricar, porque senão ela ia falir. Lembra daquele Uno quadrado? Aquele Uno antigo, tem dele até hoje, e ele, nossa, ele tá valendo o preço de um carro zero quase. É um carro muito bom, foi um carro muito bom. Nossa, esse carro ficou com a gente durante mais ou menos 6 anos. Depois desse carro, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro zero. A gente tirou o carro zero de dentro da Fiat sem dever um centavo. Quando o carro entrou na minha garagem, a gente já não devia nada. Sim, foi uma grande conquista pra gente também, mas tudo começou com o Uninho. Tudo começou com uma proposta que era um sonho dele, mas que eu comprei como um sonho meu e ficou mais fácil pra gente. Porque quando ele achava que estava difícil, estava eu lá para impulsionar ele. Claro, não vamos dizer que foi só caridade, não, porque para mim também seria muito interessante, mais uma vez, eu repito que seria muito interessante ter um carro. E esse carro também, gente, em alguns momentos ele nos ajudou a gastar muito também. Porque aí a gente, depois que a gente comprou ele, a gente começou a sair mais, começou a viajar mais, porque agora a gente tinha um meio de transporte. Então, ajudou por um lado e atrapalhou por outro. Mas, de qualquer maneira, nos provou que se a gente tivesse um objetivo, quando a gente tem um foco, e estando de dois, é muito mais fácil poder alcançar. E foi aplicando essa mesma estratégia que a gente conseguiu comprar o nosso carro zero, nosso primeiro carro zero, felizmente um único, porque eu perdi. Eu já contei isso no outro vídeo. A gente comprou esse carro zero e, assim, comprou à vista, porque o carro ele foi produzido e assim que ele foi lançado, a gente comprou ele. Então, praticamente à vista, saiu de lá sem gastar nada, sem dever um centavo. Por quê? Porque a gente tinha decidido fazer um consórcio. A gente queria comprar, aliás, a gente queria guardar um dinheiro, mas depois do carro, a gente estava levando uma vida tão agitada novamente que a gente já não conseguia mais dar o dinheiro. Então, nós nos propusemos a fazer uma dívida. Não aconselho isso hoje. Hoje eu sei que tem outras formas, mas para mim, a mentalidade daquela época era a única forma que eu teria de conseguir guardar dinheiro. Nós nos propusemos, aí a gente já estava casado, ele já tinha vindo morar comigo. Nós nos propusemos a fazer um consórcio. Nós fizemos um consórcio com o intuito de guardar esse dinheiro. Nós tiramos o nosso nome do sorteio e pedimos para ficar de fora, porque a gente não queria nem ter a chance de receber a carta ou receber o carro antes que tivesse quitado. E assim foi feito. E nós conseguimos antecipar várias parcelas, usávamos férias, 13º, gratificação na empresa, tudo que nós tínhamos assim a mais, a gente usava para poder antecipar e quitar essa carta de crédito. Antecipar e quitar essa carta de crédito. E assim foi feito. Aí eu me lembro que no final de 2011, já tinha quitado, eu dei um lance para o carro poder sair, o carro saiu, e em janeiro de 2012, a Fiat lançou o carro. E aí a gente pegou o carro em abril, porque a Fiat levou 4 meses para fabricar o carro. E isso foi muito bom pra gente, porque quando chegou em abril, eu quitei o carro literalmente. Porque se eu quitasse o carro sem que eu tivesse sido contemplada, corria-se o risco de eu ter acesso ao carro só no final do consórcio. Então, por isso que eu paralisei um tempo os pagamentos, e eu juntei o dinheiro. Aliás, eu paralisei um tempo os lances, juntei o dinheiro, e aí, quando faltava pouco para quitar, eu dei o lance para ser contemplada para depois quitar. Assim a gente fez, e aí a gente conseguiu o nosso primeiro carro. Qual que é o intuito desse vídeo? Você que está me ouvindo, que ainda não é casado, que está no relacionamento, está no namoro, tentar identificar se os sonhos que aquela pessoa sonha são os seus. Se você é capaz de apostar nos sonhos que aquela pessoa te propôs. Mais importante, gente, se aquela pessoa sonha,
se ela tem desejo de algo, se ela tem desejo de ir para um patamar acima do que ela está hoje. E se não, avalie isso. É isso que você quer para sua vida? Você está disposto a estar do lado de uma pessoa que para ela tudo tá bom agora, para você também tudo tá bom? Se você viver 10, 20 anos da mesma forma que você está agora, tá bom, tá legal, para você não vai ter problema nenhum? Ótimo. Então continue investindo no seu relacionamento. Agora, se não, fica de alerta para você. Analise, pense muito bem se vai valer a pena você depositar expectativa em cima de um relacionamento que talvez não tenha futuro, porque se você pensa da forma diferente, provavelmente seu relacionamento não vai ter futuro. E antes disso vai haver muita frustração, vai haver muita dor, muita decepção. Então, pense muito bem. E teve situações aqui que você acha importante, eu peço para você compartilhar com aquela pessoa que ainda está no início de um namoro, que talvez você já está vendo sinais, você que é pai, mãe, você está vendo sinais ali que aquilo não vai ter futuro, que não é o que você deseja para a vida do seu filho, da sua filha. Sim, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo como quem não quer nada, fala, olha, ela conseguiu comprar um carro junto com o namorado, já pensou disso? Para que eles façam uma reflexão sobre o relacionamento deles hoje. E se não, se você conhece casais que têm problemas relacionados ao dinheiro porque não conseguem sentar e conversar, compartilhe também como uma sugestão de uma história que pode ajudar a melhorar o relacionamento dos dois. Então é isso, vizinhos. Eu agradeço por terem ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.